Bom, eu separei uma aula do Excel Learning para fixar os cards do Padlet. Como a gente pode ver aqui, no primeiro Padlet eu coloquei ângulos internos com essa figura introduzindo, e aqui algumas teorias como a definição de ângulos internos. Eu coloquei sobre soma dos ângulos internos, a fórmula que é necessária para calcular a soma de qualquer polígono. Aqui eu botei um exemplo com o triângulo. Logo após eu botei uma pergunta do porquê a soma é sempre 180 dos ângulos internos. Aqui resposta e tudo teoria. Aí após botei um polígono regular, tudo sobre seu ângulo interno, como se calcular a medida de um único ângulo, porque esse polígono é chamado regular e outras coisas. Aqui algum exemplo. Aqui algumas propriedades importantes dos ângulos internos, como por exemplo, todo ângulo interno de um polígono convexo é menor que 180 e a soma dos ângulos internos não depende do formato, apenas do número de lados. E em polígonos não convexos, alguns ângulos internos podem ser maiores que 180 graus. E aqui tem um applet no GeoGebra, que é para visualizar melhor as propriedades de um ângulo interno. Vou abrir só para dar uma visualizada. Aqui, quando você arrasta o ponto C do triângulo, o ângulo interno A ele muda conforme o ponto C se mexe, e ele sempre é menor que 180. Próximo card, temos aqui os ângulos externos, que fui seguindo a mesma estrutura dos ângulos internos com definição. Aqui eu botei uma relação dos internos com o ângulo interno, que diz em cada vértice o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares, que significa que a soma deles é sempre 180 graus. A soma dos ângulos externos, botei aqui, é uma regra que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, seja ele regular ou regular, com n lados, é sempre constante, ou seja, ela é 360 graus. Aqui uma nota importante que não posso deixar passar em uma eventual explicação, como não importa se o polígono tem 3, 5, 10 lados, a soma de seus ângulos externos sempre será 360 graus, que é como dar uma volta completa ao redor da figura. Aqui eu falo sobre o ângulo externo de polígono regular, aí como calcular a medida de um único ângulo externo. Aí aqui eu explico mais sobre a relação entre ângulos internos e externos, como cada ângulo interno possui um ângulo externo associado, eles sempre formam par suplementar, e em polígonos regulares o ângulo interno mais externo é 180 graus. Isso permite usar um para descobrir o outro. Aí aqui a gente tem outro applet dessa vez sobre ângulo externo, na qual quando movimentamos um ponto, ele prova que os ângulos mudam, mas a soma é sempre 360 graus, como a gente pode ver aqui. Próximo card, polígonos. Coloquei uma definição, alguns elementos de polígonos, que são lados, vértices, ângulos internos e externos. Falei sobre polígonos regulares e usei alguns exemplos, como um triângulo, quadrado, pentágono. Logo após eu introduzi teorema de Tales, com definição. Usei um exemplo, que é se uma reta paralela de um lado de um triângulo corta os outros dois lados, ela forma um ângulo menor, semelhante ao original. Aqui puxei para um lado histórico, tipo, como surgiu o teorema de Tales. E aqui tem uma imagem que permite a gente compreender melhor o
Teorema de Tales. Aí o próximo tópico é a semelhança de triângulos. Aqui uma definição. Aí botei as 3 formas que existem para descobrir se 2 triângulos são semelhantes, que é o caso ângulo e ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Aí também falei sobre o teorema das semelhanças, que é um teorema fundamental que afirma que uma reta paralela em um dos lados de um triângulo que intercepta os outros dois forma um novo triângulo. Usei alguns exemplos. Aqui uma questão de múltipla escolha para fixar o conteúdo. O próximo card são relações métricas, congruência de triângulos. Aqui eu fiz uma introdução. 2 triângulos são ditos congruentes se, ao superpormos um sobre o outro, eles coincidem perfeitamente em todos os seus pontos. Eu botei critérios de congruência, como lado, 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 ângulo, lado. E algumas propriedades de congruência de triângulos, como reflexiva, simétrica e transitiva. Logo após falei sobre relações métricas do triângulo, aqui, seguindo o mesmo esquema, uma definição, alguns elementos do triângulo retângulo, por exemplo, hipotenusa, catetos e altura relativa à hipotenusa, que são elementos muito importantes. Falei sobre a relação do cateto, relação da altura e relação da hipotenusa. E o próximo e último e penúltimo card eu falei sobre o teorema de Pitágoras, uma definição que vale apenas em triângulos retângulos. E aqui diz que ela relaciona as medidas dos catetos e da hipotenusa. Alguns elementos que eu trouxe, como o que é a hipotenusa, o que é o cateto. Aí aqui o enunciado do teorema. E a fórmula do teorema de Pitágoras, que é muito importante para a gente aplicar em cálculos de distâncias, de questões geométricas, entre outras coisas. E o último card eu falei sobre circunferências do triângulo, na qual uma circunferência circunscrita é a circunferência que toca todos os lados do triângulo. O seu centro é o incentro, o raio é a distância do incentro aos lados, e ele sempre fica inteiramente dentro do triângulo. E esses foram os cards comentados e explicados.